Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo 14, verso 3, diz: E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Bom, esse é o final de um filme que a gente às vezes esquece que é exatamente esse o final do nosso filme. Mas olha que interessante. Você sabia que os filmes começam a ser escritos, na sua grande maioria, pelo final e nunca pelo começo? Você sabia que os grandes filmes que nós assistimos, todos eles começaram a partir do final, principalmente aqueles que são baseados em fatos reais, porque é justamente o final das histórias que fizeram reescrevê-las para chegar no começo? Você sabia disso? Que loucura! Imaginar que quando o filme Titanic foi escrito, eles já sabiam que o Jack ia morrer no final. Ai, morreu, né? Em todas as vezes que eu assisti, o Jack morreu. Eu queria que quando tivesse mudado para DVD, tivesse uma chance do Jack Dawson e a Rosie Dawson casar-se, mostrar os filhos deles crescendo. Mas o final foi a Rosie jogando diamante do oceano no oceano. Eu fiquei muito bravo com a velhinha. Podia ter ficado rica pelo menos no final, mas... muito ruim essa referência, porque ninguém lembra. Eu assisti 12 vezes. Eu sei as falas. Mas aquele filme, o final veio primeiro. Agora, o que você não sabe é que a sua história, o final, também veio primeiro. Oh, meu Deus, 6 pessoas entenderam. E você entendeu que está em casa, que bom. O final da sua história foi escrito antes de você nascer. O seu final já está pronto. Eu vou repetir para você nunca mais esquecer. O final da sua história já está escrito. O autor da história já conhece o final dela. Como assim, David? Bom, o final está aqui. Está aqui. O final foi construído antes do seu começo. Antes de você se formar no ventre da tua mãe, a Bíblia diz: o Senhor Deus já te conhecia. Que ano você nasceu? Eu nasci em 1990. Pode fazer a conta, dá 22. Antes de eu nascer, a minha salvação já tinha sido comprada na cruz do Calvário. Qual ano que você nasceu? Antes de você chegar, o seu final já tinha sido escrito. Agora, você vai pensar: mas David, não entendi. Mas o que isso implica na minha vida? E muita coisa, meu lindo. Muita coisa. Sabe o que significa? Que o Deus que escreveu a tua história nunca será pego de surpresa. Nunca. Mas se isso acontecer, Ele já sabe. Mas se isso acontecer, Ele já sabe. Mas Ele já sabe. Porque se Ele já tem o final preparado, o resto é só o processo para você chegar aqui. Processo para você chegar aqui. Sabe o que é isso? Eu quero que você nunca mais esqueça do que eu vou te dizer agora. O Deus que escreveu a sua história não está reagindo. O Deus que escreveu a tua história está agindo. Só reage quem não tem o controle e é pego de surpresa. Deus não é pego de surpresa, porque antes dessa história que você está vivendo agora, Deus já tinha escrito o final dela. Ou seja, Deus em todo o tempo está agindo em nosso favor, para que o final da história seja exatamente aquilo que Ele escreveu na eternidade. Olha que loucura. Jesus
Vocês não ficaram com vergonha não, né? Vou ajudar vocês. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Vou te dizer um negócio. Jesus falando para os discípulos: olha, eu vou voltar para buscar vocês. E a prova que eu vou voltar para buscar vocês é que eu estou indo construir um lugar para vocês. Sabe o que é isso? Na nossa vida, a gente passa a vida inteira brigando por aquilo que é passageiro. E Deus não nos construiu para o passageiro. Deus nos construiu para a eternidade. Só que isso aqui pode ser suficiente para nos roubar daqui. E é por isso que a gente faz o que faz. É por isso que eu prego. Para conectar a história sua de agora com exatamente a história que Deus programou para você. E sabe, não é te dizer, é só te lembrar. É como se você fizesse isso. E agora você está no storyboard da história, da sua história, que a história de Jesus garantiu para a sua história. Entendeu? Preciso encerrar dizendo para você, o nome da série é Tudo Novo. Perfeito? Só que deixa eu dizer para você uma coisa. A gente fala muito sobre uma nova história. A gente fala isso, né? A gente até canta, uma nova história Deus tem para mim. Mas se eu dizer para você que Deus não tem uma nova história, Deus só tem uma história. E se eu falar para você que os seus deslizes de nuances não roubam você da história principal em nenhum momento? Porque em todo o tempo o diretor da história está cuidando de você, buscando você quando cai, levantando você quando cai. Ou você acha que um vídeo chega por acaso para você? Você acha que Deus manda alguém falar alguma coisa para você por acaso? Ou você acha que de repente dentro do carro você começa a chorar e falar com Jesus e você se volta ao Criador? Você acha que isso é um acaso? Ou você acha que de repente está numa gravação de uma série como hoje aqui em Itajaí é um acaso? Você acha que talvez alguém mandar uma mensagem para você no dia da angústia falando algo que resgatou o teu coração? Você acha que isso é um acaso? Você acha que isso é um acaso? Isso faz tudo parte da história. Tudo é parte da história. Agora, ou eu fujo da história, ou eu entro na história. Eu vou fixar isso no teu coração. Você tem duas escolhas. Ou você foge da história e tenta criar a tua. E aí vai chegar o momento que você vai desistir da tua história, mas vai ter perdido muito tempo do bom tempo da história que foi feito para você. Ou você agora abre os olhos, o seu entendimento diz: chega de viver a minha história, até porque a sua história não chega a lugar nenhum, e aprende que existe uma história perfeita para você, que o final já foi desenhado antes do início. Tá tudo preparado. É só você deixar que o diretor comande a história. Como é que termina a história? Vou dizer. A história muito doido, parece coisa de filosofia agora. A sua história termina quando ela começa. Como assim? Eu vou explicar melhor. É que o final da história que Jesus escreveu para nós, na verdade, é o começo
da nossa história para sempre. Não? Quantos anos vocês acham que vocês vão viver? Alguém disse que a nossa geração é a geração que vai viver 100 anos, 150 anos. Pois é. Agora, coloca 150 anos no lado de uma data chamada eternidade. Qual história é maior? A que você está vivendo agora, ou que você vai viver a partir daquilo que nós chamamos de final? Sabe o que é isso? A viva esperança da nossa vida não está nos dias que estamos vivendo agora, mas no que vamos viver na eternidade para sempre com o Senhor. As pessoas pedem muito para que eu fale sobre a volta de Jesus. As pessoas querem que eu pregue sobre isso. Mas as pessoas não querem que eu fale sobre a volta de Jesus do jeito que é para falar. As pessoas querem que eu fique falando sobre teses teológicas. Milênio, pré-milênio, e vai, e vem, e é antes, e é depois, e vem. Eu quero falar para você do que é a esperança da volta de Jesus. Jesus diz: eu vou voltar para buscar. Vou voltar. Só que a promessa mais extraordinária é a promessa disso tudo, do tempo vindouro. Engraçado isso, porque às vezes parece um velho falando sobre. Porque a esperança da nossa vida está justamente na eternidade. Sabe o que a Bíblia diz sobre esse período da nossa história? Não haverá choro, não haverá dor. E nós estaremos com Ele todos os dias, face a face, com aquele que foi o autor e o consumador da nossa fé, e que durante anos da nossa vida falamos dele sem ver, e a eternidade nos garante que daquele que falamos sem ver será a nossa companhia física, tangível, visível para sempre. Nunca se esqueça disso. Tem coisas boas vindo para a nossa história. E alguém vai dizer: por que falar sobre isso? É porque o maior medo do ser humano é justamente aquilo que a gente não vê. É justamente isso, o desconhecido. Mas é desconhecido para alguns, para outros já é sabido. Basta falar com quem conhece o final da história. Deus, no nome de Jesus, Pai, esta é a nossa viva esperança. Crer e viver com Deus que domina a nossa história, que sabe o nosso início, o nosso meio e o nosso para sempre. Amém.